Vamos lá, senhores. No outro vídeo eu estava falando sobre sensor. Vocês viram essa moto toda desmontada e eu não falei o porquê que eu deixei para esse vídeo. Pô, o cara é maluco, o cara para desmontar um sensor, ele desmontou a moto toda? Não. O que aconteceu? Esse carinha aqui, ele quebrou, cara. Vou botar uma foto aqui para vocês verem ele quebrado. E o que aconteceu? Eu fui no mecânico, porque eu achei que era difícil. Não é difícil desmontar. Para desmontar, a rabeta sai toda aqui, é fácil de desmontar. Mas eu não queria, eu não estou com saco de mexer em moto. Aí eu fui no mecânico, ele trabalhou durante uns 8, 9 meses na concessionária BMW aqui em Juiz de Fora. Eu vou desmontar tudo de novo, porque eu só fiz uma solda. Eu vou achar um quadro desse em bom estado e vou colocar ali. A priori eu só dei uma solda e dei um reforço. Ele me cobrou 1.900. Eu falei, porra, meu irmão, 1.900, cara, nessa crise eu dou de conchinha contigo, é lógico, você na frente ainda te dou uns beijos no pescoço, que eu me fuder, você já tá me fudendo. 1.900 reais para um serviço desse? Beleza. Aí, cara, eu fui no outro mecânico, porque tem uma mangueira ali que eu vou mostrar para vocês depois, que ela tem uma abraçadeira. E eu não sei tirar aquela abraçadeira. Já tentaram me ensinar de tudo quanto é jeito, eu tenho um alicate, não consigo tirar. Aí o mecânico virou para mim e falou assim, olha, você tem que cortar ela, só vende na BMW. Eu falei, ferrou isso aí, cara, o filtro de água lá de casa tem essa abraçadeira, como é que só vende na BMW, entendeu? E depois eu mostro ela ali para vocês. Ele me cobrou 300 reais, é um preço justo, mas depois ele me falou uma outra bobeira. Ele falou assim, ó, você traz a moto, desmonta, eu levo o quadro lá para o cara soldar e se bobear no outro dia está pronto. Mas você tem que tirar esse baú, porque esse baú aí é um saco para tirar e eu não estou afim de trabalho não. Aí eu falei, caraca, velho, se o cara pegar com o problema de tirar só a base do baú aí, eu pensei comigo, meu irmão, vai cuspir parafuso aí, entendeu? Aí eu fiquei meio cabreiro, falei, eu mesmo vou fazer, que eu não vou depender de ninguém, eu pego, cheguei agora com o quadro, hoje é sábado. O que aconteceu? O seu quadro, cara, ele racha aqui, ó, aqui. Eu acho que é por causa desses buracos aqui, tá vendo? É um baú que nunca vi ninguém usar esse baú. Ele tem um buraco aqui que ele vaza a água sem entrar aqui. Mas, não sei como é que é pintado esse quadro por dentro. Peso, aquele saco de areia, não sei se está dando para ver ali, eu já carreguei 2 sacos de areia aqui no baú. Às vezes eu vou no mercado, faço compra lá e trago o baú carregado, minha esposa sentada ali. Então isso aqui não foi para botar peso. Eu não mostrei o vídeo de eu desmontando, mas eu vou fazer tipo assim, os trechos do vídeo, senão vai ficar um vídeo muito grande, mostrando para vocês aonde passa, onde você vai colocar a abraçadeira, como tirar um plug ali, que ele é meio chatinho de tirar, mas no mais, cara, é muito fácil. Eu vou mostrar as peças para vocês que estão desmontadas ali. A carcaça, ela sai toda, você não precisa nem tirar a seta, não precisa tirar lanterna, não precisa tirar nada não. Tirou os conectores, tirou os parafusos, ela já descamisa aqui tranquilinho. O tanque é meio chatinho de tirar, porque o tanque entra para dentro. Então o que eu aproveitei para fazer? Eu dei uma limpeza bruta aqui, ó, isso aqui ficou zero. Vou adaptar essas borrachas aqui, ó, eu adoro essa borracha, é uma borracha autocolante, não tem necessidade, eu comprei isso aqui de frescura. Então eu vou colocar onde pega as partes plásticas, olha, tá vendo essa borracha? Não vou colocar no quadro todo, vou cortar um pedaço, colocar, porque para tirar depois o cara vai passar perrengue. Então aqui eu vou pegar, botar lá no tanque, botar ali, só para amenizar barulhos que não existem, só na minha cabeça aqui na moto. Mas é o capricho que eu vou ter. Vamos lá, então eu vou mostrar para vocês ali aonde passam os fios, aonde você vai colocar a abraçadeira, tá bom? Vamos lá então. E lógico, já estou com a minha braminha aqui que eu já disse tomar. Ó, a abraçadeira que eu falei com vocês é essa aqui, ó. Inclusive essa aqui era de uma flauta minha. Então isso aqui para tirar é muito difícil, porque essa peça aqui ela resseca. Então o meu medo era quebrar. Eu não sei tirar essa abraçadeira, mas ela tem 2 parafusos aqui que você pode tirar o parafuso e colocar ali, tá? Então isso aqui não vai ser um problema para você não. As peças que eu desmontei,
Eu vou pegar uma fita que eu tenho ali, adesivo ali, eu vou colocar ela aqui debaixo, vou colocar ela aqui, não tem nada a ver, é frescurinha minha, para às vezes não ficar batendo aqui no ferro. Então eu vou limpar isso aqui, que isso aqui fica muito sujo. A carenagem, para vocês verem, ó, ela sai totalmente, eu não precisava nem desmontar a lanterna, mas olha como é que tá aqui dentro. Eu vou dar uma limpeza aqui também, tá vendo, ó? Não precisava desmontar a lanterna, era só tirar esse inteiriço. Os protetores estão ali. Então assim, eu vou aproveitar, vou dar uma lavada nisso aí e colocar lá. Ó, é igual que por dentro, tá vendo? Ó, olha como é que fica sujo lá dentro, tá vendo? Então eu já vou dar uma geralzinha aqui. E aí tirar também, aproveitar, já que eu vou lavar ali, eu vou tirar essa graxa que fica aqui dentro aqui, ó, porque é muita graxa. Então tá aí, tá? Aí a moto desmontada, fácil de fazer o serviço. Então, senhores, aqui ó, a borrachinha, tá vendo? Eu não precisei arrancar ela, então eu vou colocar o parafuso aqui, ó, e botar rachar. Você vai usar aqui, cara, 3 chaves. Uma das chaves é a chave que fica debaixo do banco, é a principal que você mais vai usar aqui, entendeu? E não tem mistério, não tem mistério. Ó, é um parafuso maior, tá vendo? É esse parafuso maior que vem aqui. E esse é a única chave diferente que você vai mexer ali. Bom, então o parafuso aqui, depois eu vou dar um reforço. Agora eu vou juntar os fios aqui, ó. Esses 2 fios, eles vão lá atrás, tá? Esse aqui é o do ABS, tá? Ó, eu vou juntar eles aqui. Vou meter uma abraçadeira aqui. Esse é o fio do ABS. Ele tem aquela garrinha que você puxa ela para cima. Ó, fixou. Ó. Isso aqui resseca, não aperta muito. Aqui, esse aqui meu quebrou e vamos meter essa. Ó, temos aqui mais 2 aqui. Cuidado com isso, isso aqui é uma borracha. Esse cara aqui, aqui. Esse cara aqui. Colocamos um módulo. Isso aqui, você puxa ele, ó. Ó, você vem aqui, puxa ele. Ele já encaixa aqui, ó. Ó, empurrou, ele já destrava a mola, ó. Você vem e acaba de empurrar, tá? Essa mangueira daqui, ó. Essa mangueira aqui, se você não prender ela bem, filho, você tá fudido. Ela fica batendo aqui no quadro. Eu estou usando uma T50 e uma 16.
Esse parafuso eu tive que comprar outros. Aí eu comprei da F800R. Esse aqui, moçada, ele vem com a tampinha. O outro não vem não, tá? Aí ele é uma luta para tirar, porque a água da chuva bate nele e deixa uma porção de impureza. Então você tem que arrumar um jeitinho de botar essa capinha. Vamos ligar para ver? Dá rolê com essa moto desse jeito, os caras vão pirar, não é não? Isso aqui eu vou jogar pra cá. Agora que você for lavar a moto, meu irmão, você tem que passar na tua mão, você tá fudido. Eu vou ali buscar uma cerveja com essa moto, com esse barulho. Eu não sou a favor não, hein. A rabeta, você só encaixa ela. Tem dois parafusos aqui de baixo e dois parafusos da lanterna. Você não precisa nem arrancar a lanterna. Isso aqui eu arranquei porque eu não sabia. Aí aqui você vai colocar as setas, ó, não precisa, a rabeta ela sai todinha. Então ela tem esses dois plugs aqui, ó. Esses dois plugs que passam debaixo do tanque. Como solta esse plug? Esse plug você vai apertar aqui, ó. Aí ele levanta essa garrinha, tá vendo? Vamos ver se dá pra ver aqui. Ele levanta essa garrinha. Aí você solta ele pra cá, ó. Ele é desse jeito, tá vendo? Então olha só, esse aqui é o da lanterna. Tá preso. E esse aqui é os da seta, ó. Encaixou, fez o barulhinho de encaixar, ó, sem mistério nenhum, tá vendo? Aí você coloca as setas, ela é presa onde? Por dois parafusos que tem aqui e os dois parafusos daqui, ó. Só isso. E dois de baixo, ó, eu vou colocar. Então rabeta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos lados, 7, 8 aqui de baixo. Você vai puxar, despluga os plugs e você vai puxar a rabeta toda para trás. Não precisa fazer mais nada, só isso. Arrancou a rabeta, você que gosta de dar um grau aí, ó, é fácil. Só desconectou aqui, esses dois plugs vão ficar soltos. Aí você amarra ele aqui de lado, você vai ficar sem rabeta. Então vamos lá, senhores. Eu confesso para vocês, eu fiquei meio assustado, porque a gente olha ali, a gente fala, caraca, é muito parafuso, é muito plug, é muita coisa. O meu quadro ele tinha rachado, entendeu? Então o que acontece? Essa moto ela te avisa, cara, ela te avisa, por incrível que pareça. Depois que eu substituí o quadro, a moto ficou mais rígida, parece que eu comprei outra moto. Então isso aí já vem ocasionando de vários dias, vários meses, que eu estou sentindo que a minha moto está... Tem alguma coisa na traseira da minha moto, que está bamba, alguma coisa. Até que ela chegou ao ponto de me mostrar como, descendo a pedaleira. Quando eu olhei, eu falei assim, eu vi um pedaço de ferro nessa foto aqui, ó. Eu ainda falei assim, cara, eu vou botar uma borracha, muito inocente, eu vou botar uma borracha para se entrar água ali. Eu nunca tinha percebido isso. Então ela foi roçando, aí ela se saltou, e aí o dia que ela desceu a pedaleira, eu falei, que porra é essa, velho? Que eu fui olhar e tinha rachado. Eu arranquei os cabelos, eu falei, e agora?
liguei para o Giovanni, tá difícil de falar com o Giovanni. O Giovanni não responde, o Giovanni me deu uma força lá, falou que fazia, mas que ia levar um tempo, que ele estava com a oficina cheia. Fui no cara que ele trabalhava na BMW, ele ficou, geralmente esses caras ficam 2, 3 anos, ele montou uma oficina, e eu fui lá de boaça, ele pegou e falou 1.900. Aí o outro foi e me pediu, esse cara é bom, esse cara que eu fui é bom, o cara é formado em engenharia mecânica. Só que ele me falou que era para tirar o baú, você tira o baú, porque eu não tenho saco de tirar o baú. Aí eu falei, caraca, vai cuspir parafuso ali, o cara tá preocupado com o baú, velho. E gente, não é difícil, o único problema que eu enfrentei foi aquele parafuso ali, ó, do quadro de baixo, que vai bater no água, como eu falei para vocês, é uma T50. Eu já comprei os parafusos assim, chegaram com colocar os parafusos. Eu botei uma ali sobressalente, eu estourei, eu tive que tirar na furadeira. Você vai precisar ali, cara, de 3 chaves, 4 chaves. Uma de boca 16 para você segurar aquele parafuso ali, que ele tem uma porca lá do outro lado. E uma 07 que tem esse joguinho, um joguinho desse aqui, ó, custa 50 conto na Shopee, ó, isso aqui. É chave vagabunda, mas é para o meu dia a dia, eu não uso isso como mecânica, me salva, entendeu? Então você vai precisar de uma chavinha dessa aqui, para você tirar o bojo da chave ali, vai precisar de uma boca 16, uma T50 e a sua chave padrão ali, ó. Você desmonta tudo. Cara, eu tirei ali, para te ser sincero, eu contei, eu tirei 20 parafusos. Você não precisa tirar seta, você não precisa tirar lanterna, você só precisa desplugar 2 fios. E os conectores das setas, eles ficam presos no quadro, você só puxa um para o lado do outro, assim, salta aquele fio todo e depois você põe ele original. E passar os canos, você vai ter que lembrar onde você vai passar os canos. É só um duto de gasolina que passa ali, mais nada. Então assim, não é serviço para se cobrar R$1.900. Esse quadro ele foi soldado, entendeu? Vou ser sincero para vocês. Mas eu sei que ele está soldado. E eu já estou cogitando outro quadro num preço justo e com uma qualidade bacana. Porque às vezes tem um preço justo, pequeno defeito, eu não sei nem qual é o pequeno defeito. Mas eu vou desmontar, é tão fácil como desmontar de novo e colocar ele, entendeu? Eu fiz isso para mim andar, tá? Daqui umas 2, 4 semanas mais ou menos, eu já estou com 4, vou fazer esse trabalho todo de volta, todo de novo. A moto mudou, a moto parece que está mais alta, por Deus do céu, ela está mais alta. Você senta na moto, você sente que a moto está mais rígida. Eu achava que era o banco que estava amolecendo, que a moto estava baixa, a moto hoje está alta, você senta na moto. A minha esposa amanhã vai montar para ir embora para o trabalho comigo, eu vou perguntar para ela, você sentiu diferença? Essa moto ela te avisa, cara, ela te avisa. Então assim, se eu, cara, conseguir fazer, você também pode fazer. Eu não gosto, cara, de ficar dependendo dos outros. Eu cheguei lá, esse menino é um cara inteligentíssimo, ele é formado em engenharia mecânica, é um cara todo didático. Eu falei assim, cara, tô te mandando Pix aí, qual o seu Pix? Vamos fechar então? Aí ele, não recebo Pix à vista, não recebo dinheiro, só depois do serviço feito. Eu falei, é o jeito do cara trabalhar, entendeu? E acabou que eu não fui lá, cara. Por quê? Porque eu dependia do Valdir, que é um puta de um cara, para soldar meu quadro. Dependia do mecânico para desmontar. Então, quer dizer, o Valdir me deu uma enrolada e ele ficou. Eu deixei o quadro na segunda, terça, quarta-feira, sexta-feira ele me devolveu. Eu fui buscar esse quadro sábado. Aí sábado, na parte da tarde, eu já tinha acabado de montar a moto. Deu um rolê hoje, a moto está justa, está na mão. Então, se eu faço, você também pode fazer. Porque os caras devem estar de brincadeira com a gente. Então, para fazer cagada, eu prefiro eu mesmo fazer. Essas motos são feitas para você fazer isso, para você despertar o seu lado. É o brinquedo do homem adulto. Você lembra quando você tinha aqueles Playmobil? Eu, por exemplo, quando eu tinha carrinho, cara, meus irmãos estavam brincando com o carrinho, ganhavam de Natal. Uma semana depois eu queria saber como é que estava, o que funcionava, como é que funcionava o poder. Desmontava, montava. O meu negócio era esse. Então eu gosto.
uma moto dessa te deixa numa roubada, igual por exemplo eu estava falando com vocês ali, que os conectores da bateria estavam bom, aí você desespera, você vai no mecânico desse, o mecânico pode falar que é uma outra peça, é uma outra, entendeu? Não, era só apertar ali, não era nada a ver, já troquei ali o sensor que eu tinha falado, o sensor chegou, já troquei, eu estou esperando só os parafusos chegar, eu vou ter que tirar aquela capa da chave, vou ter que desmontar ali e tal, e vou colocar os parafusos novos, porque foi o único que eu achei. Eu paguei 55 no jogo de parafuso, para a F800 ele estava 195, só que o pessoal da Chaparral não sabia disso, e estava novo, zero, e eu falei assim, cara, tá ali o trampo feito, a moto no baú parou de fazer barulho, então eu não sei se eu contei para vocês, eu perdi o baú, eu perdi o meu baú. Eu saí aqui de casa, o baú pulou da moto. A hora que eu cheguei lá em São Pedro, 14 quilômetros aqui de casa, eu olhei para trás, cadê meu baú? Cara, parece que você perdeu a vida, velho. Porque um baú desse aí hoje, usado, eu estava olhando, ele está em torno de 2.700, entendeu? Usado, de uma marca que nem existe mais. Coloquei nos grupos de motoqueiro, coloquei nos chaveiros, que os chaveiros, por exemplo, ele vai ter que abrir ali. Aí coloquei no serviço público aqui que chama JF Sepsi. Aí passou 3 dias, eu falei, eu não vou achar mais esse baú. A hora que eu pisei na porta ali, me liga um senhor, foi uma história até bonita, quem quiser escutar, agora eu vou falar desse senhor, o senhor Eduardo. O senhor Eduardo ligou para mim e falou assim, você perdeu o baú? Então eu só falei assim, nossa, eu não acredito, não acredito. Ele, pô, eu achei o seu baú. Eu falei, meu Deus do céu, e aí, tal. Dizer que o baú rodou, passou no meio de 2 carros, podia ter pegado na porta do carro. Aí eu não ia voltar nem para buscar, nem para cacete. Tinha um senhor de andador aqui no Carrefour, aqui embaixo, aqui, e passou relando a perna do senhor. Ele falou assim, você passou tão chutado, estou só chutado. Você passou tão chutado, não deu tempo nem de acenar para você. Aí eu voltei, procurei e não achei. Então quer dizer, eu sou um cara que eu faço bem, cara. Eu faço bem, eu faço essas manutenções, amanhã eu posso até anotar, mas o legado de vídeos que eu deixei para vocês vai ficar no YouTube, para você tirar informação. Eu já desvendei vários problemas, já fiz várias coisas. Então assim, não se apavore, não se apavore. É uma moto bruta, então evite de ficar colocando coisas que não é da sua moto, são adaptações, você vai acabar ferrando a sua moto. Por isso que eu sou totalmente contra tudo que se coloca de diferente nessa moto. Eu coloco o que tem que colocar, eu tenho que permanecer a originalidade da moto, que o projeto da moto é bom, senão sua moto vai virar uma F850, quebrando peça, fazendo não sei o quê. Agora, a partir de freio, essas coisas que eu gasto ali, eu não esquento a cabeça. Isso é uma coisa que acontece, você sentir que a sua traseira ali está meio arriada, está meio bamba, dá uma verificada embaixo do quadro, evita de colocar muito peso no baú, isso não foi projetado para isso. Ela tem 2 buracos ali, ó, que para colocar um baú ali, que eu nunca vi esse baú que encaixa ali. Esses buracos no quadro ali embaixo dá uma fragilidade muito grande no seu quadro B, tá? Foi justamente quebrou, foi aonde está, porque é tipo um chumbador que tem ali, aquele que a BMW usa, um chumbador, e aquele chumbador é que veio trincar o quadro e ia acontecer isso. Porque eu botava peso, eu solto lambada, eu solto quebra-mola, a moto é bruta, mas também você tem que dar uma maneirada. E tipo assim, eu quero que vocês deixem aí na descrição se o canal tem finalidade para vocês, se eu já ajudei vocês de alguma forma, o que vocês acham do vídeo, o que eu tenho que melhorar. Coloque isso aí no canal, tá? Compartilhe o vídeo, dê o like, porque é o like que ajuda o algoritmo do YouTube saber que você está gostando do meu vídeo, para ele apresentar mais vídeos para você e para outras pessoas que fazem a busca na internet de F800. E é isso aí, galera. Bora lá.